Pessoal, boa noite. Vou esperar um pouquinho para arrecadar ouvintes. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite, professora Cris. Boa noite, Samara. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Paola, eu sou representante discente aqui do programa de pós-graduação em Biociência Animal, aqui da FZEA. E hoje eu vou apresentar para vocês nossa segunda live desse ciclo de lives que a gente tem organizado como forma de divulgação do nosso simpósio, o simpósio de pós-graduação em Biociência Animal, que vai ser mais uma vez em conjunto com o programa de zootecnia. Ele vai acontecer entre os dias 19 e 20 de outubro. Então, a gente tem organizado essas lives como forma de divulgação para aproximar o público, para o pessoal conhecer também um pouco do programa, e a gente tem abordado alguns temas interessantes que a gente julga importante conhecer durante a pós-graduação. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito aqui. Até os dias 19 e 20 a gente vai fazer uma live semanal, para o pessoal ir conhecendo, entendendo o que a gente produz aqui, algumas questões importantes na pós-graduação. E hoje a gente vai falar sobre mobilidade internacional na pós-graduação, oportunidades e desafios. Então eu vou chamar aqui a nossa convidada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wellington, Sara. Oi, Kate. Oi, Kate. Boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Então, obrigada pelo convite. Tá dando um retorno muito para você também falar. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, desse evento conjunto. E eu estou aqui à disposição de vocês para falar um pouquinho sobre mobilidade internacional e algumas oportunidades que a gente pode conversar aqui para pós-graduação. Isso eu nem apresentei, chamar primeiro. Tem pessoal, a Kate, ela é chefe da seção de apoio acadêmico e internacionalização aqui da FZEA. Ela possui experiência com mobilidade internacional, com projetos internacionais. E ela aceitou o nosso convite para conversar um pouco de coisas que, às vezes, muita gente não conhece, né? Desconhece da pós-graduação, as oportunidades que a gente tem. Obrigada por aceitar tudo assim, Kate. Obrigada. Bom, como eu tinha falado com a Paola, acho que é mais um bate-papo hoje, para trazer um pouquinho para vocês quais são as oportunidades, como procurar, o que vocês podem fazer dentro da pós-graduação no âmbito internacional. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Estão falando que está dando retorno, né? Acho que eu vou colocar o fone. Você me dá só um minutinho? Tá, sim. Acho que a Kate travou. Vou esperar um pouquinho, daqui a pouco ela volta.
Então, pessoal, vou falar um pouco então sobre como que vai ser o nosso simpósio, para adiantar a informação para o pessoal também. Aí, voltou. Melhorou o áudio? Melhorou. Para mim, melhorou. Melhorou. Então, falar um pouquinho como que funciona, né, num primeiro momento, o intercâmbio. Então, todo aluno de pós-graduação regular, ele pode fazer um intercâmbio internacional. E aí, as instituições que a gente tem convênio, elas ficam disponíveis no site da FZEA. E também há a possibilidade de vocês fazerem um convênio com uma nova instituição de interesse. Então, para isso, precisa haver um primeiro contato. Esse contato ele pode ser tanto do aluno, diretamente com a instituição, quanto do aluno com o orientador, e aí sim fazer um contato com a instituição. E aí, depois que a gente tem esse convênio estabelecido, essa mobilidade ela vai ficar disponível para qualquer estudante daquela área. Então, por exemplo, a gente recomenda sempre fazer um convênio amplo, abrangendo todas as áreas da FZEA, da pós-graduação e da graduação também, para que todos, né, para maior número de alunos ter a possibilidade de participar desse intercâmbio. Então, o processo de intercâmbio regular, ele pode acontecer tanto com bolsa quanto sem bolsa. Então, na modalidade sem bolsa, o estudante ele entra em contato com o orientador, ele define um plano de atividades, ele faz esse primeiro contato com a instituição de interesse, e aí, quando ele recebe o aceite dessa instituição, ele vem para a Comissão de Relações Internacionais e ele vai apresentar os documentos, que vão ser um formulário simples de inscrição, a carta de aceite, o seguro-saúde, né? E cópia do passaporte. Isso se a gente pensar num intercâmbio sem bolsa, quando o aluno ele está fazendo essa viagem com recursos próprios. Aí a gente tem a possibilidade de fazer uma mobilidade com bolsa, né? Quando a gente fala em bolsa, a gente tem algumas opções. Por exemplo, os editais da Alcane. A Alcane é a agência USP de cooperação acadêmica nacional e internacional, mas o maior foco dela está nas atividades internacionais. Então, não sei se vocês já ouviram falar no Sistema Mundus. Ele é um sistema da Universidade de São Paulo, fica junto com os outros sistemas todos lá. E ele é um sistema onde vocês conseguem acessar os editais de intercâmbio sem realizar o login, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes os alunos falam, olha, não consigo acessar com a minha senha única. Então, é um sistema que ele funciona na área de acesso público, e lá vocês conseguem ver quais são os editais que estão abertos, quais são os editais que já encerraram, mas vocês conseguem consultar para verificar como foi o processo seletivo, qual tipo de documento foi solicitado, se era necessário um certificado de proficiência num teste reconhecido, ou se apenas um certificado de conhecimento na língua já é suficiente. Então, as diversas oportunidades também vão ter diversas normas, né? Não tenho como trazer todas aqui, porque elas são muito diferentes, mas lá vocês conseguem consultar tudo isso que já passou. E também Muito aqueles legal. que estão abertos. E aí também a gente tem a outra possibilidade, outras duas possibilidades de bolsa, né? A gente tem as bolsas que são oferecidas pela CAPES por meio de alguns editais específicos. Então, esses editais, eles também são lançados aí pela pós-graduação e não pela Comissão de Relações Internacionais. E temos as bolsas da FAPESP. Então, todo estudante que já tem uma bolsa FAPESP de pós-graduação, seja ela de mestrado ou de doutorado, ele pode solicitar a bolsa de pesquisa no exterior. Então, se chama BEP, é uma bolsa que você solicita dentro do período do seu auxílio da bolsa regular, já da FAPESP, e aí você tem a possibilidade de fazer o intercâmbio com esse auxílio já embutido na sua bolsa
pós-graduação da FAPESP, né? Uhum. Qual é o procedimento? Vou falar assim, bem por cima do procedimento, depois eu posso até deixar para você, Paola, um resumo dos links e das bolsas para você divulgar para os alunos. Mas, basicamente, é preciso fazer um projeto dentro do seu projeto de mestrado ou de doutorado, falando quais são as atividades que vão ser realizadas naquela determinada instituição estrangeira, por que é necessário ir para aquela instituição, qual é o diferencial, o que você vai conseguir fazer lá que não faria aqui, ou então o que você vai obter de conhecimento lá, que aqui você não tem, um equipamento ou conhecimento de uma técnica, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso tudo em relação ao intercâmbio regular. E aí, a gente também tem a possibilidade da dupla titulação. A dupla titulação, ela não é um procedimento tão difundido, porque é relativamente mais complexo do que o intercâmbio regular, mas é uma oportunidade de vocês obterem 2 títulos, né? O título da USP e o título da outra instituição. Então, o processo de dupla titulação, ele é um pouquinho diferente do convênio que eu falei lá no começo. O convênio, ele geralmente é feito mais amplo, né? Para abranger mais áreas e a gente conseguir colocar todo mundo dentro do mesmo convênio. Já a dupla titulação, ela vai acontecer num caminho um pouquinho diferente. Geralmente, a dupla titulação ela é pensada para um aluno específico, né? Então, é claro que a gente tem casos de dupla titulação que são para áreas e não para alunos, mas na maioria das vezes a gente pensa em um projeto de um aluno para fazer a dupla titulação. E assim, ela é diferente, mas não é tão inatingível quanto as pessoas pensam, né? Então, eu acho que vale muito a pena quem tem interesse procurar um pouquinho saber disso, porque a gente tem programas de dupla titulação ativos, inclusive no programa de biociência. Então, é muito interessante para vocês. E aí, como é que vai funcionar isso? É preciso aí ter um intermédio maior do orientador, né, que precisa conversar com um outro professor da outra instituição e esse professor aceitar, né, receber esse aluno e fazer essa coorientação durante um determinado tempo. E aí, esse projeto, esse convênio de dupla titulação, ele é montado todo em cima do projeto desse aluno. Então, as datas de início, de fim, as datas no Brasil e as datas no exterior, elas são todas pensadas de modo a atender ao projeto e ao curso de mestrado ou de doutorado desse estudante. E aí, ao final dessas atividades, né, as atividades elas acontecem tanto na FZEA quanto na outra instituição. E aí, ao final dessas atividades, depois que defende a dissertação ou a tese, cumpre todos os requisitos, esse aluno ele recebe 2 diplomas, né? O diploma da USP e o diploma dessa instituição. E o diferencial disso é que você já vai ter um diploma válido naquele país ou, dependendo de onde é o país, válido numa região, né? Então, hoje, se você pensar num diploma da USP e você quiser ir para os Estados Unidos, para um país da Europa, por exemplo, você precisa fazer um processo de revalidação do seu diploma, né? Você precisa pedir para alguma instituição olhar tudo que você fez, olhar o seu curso e verificar se o seu diploma ele é compatível com um diploma obtido naquele determinado país, para te falar que você tem autorização para exercer, né, a sua profissão e para que seu título seja reconhecido com base no seu diploma da USP. Quando você faz a dupla titulação, você pula essa etapa, né? Além da experiência no exterior que você vai ter,
você já tem um diploma válido já para o exterior, para aquele determinado país ou região. A minha voz está dando um pouco de retorno, não sei se vai ficar bom, mas eu fiz uma pergunta aqui. Quanto tempo o aluno precisa ficar fora para ele conseguir essa dupla de titulação? Vai depender, mas é um prazo mínimo de 12 meses, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Que, na verdade, o programa de dupla titulação, ele é um programa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? As regras específicas, eu fico com medo aqui de passar alguma informação que não esteja correta. Mas... Eu mesmo tenho uma pergunta, voltando um pouquinho em relação a esse do Alcani. Os editais, eles são contínuos? Como que eles são? Eles abrem 2 vezes por ano? É assim, os editais de pós-graduação, eles são em fluxo contínuo. Então, não tem datas específicas para o lançamento, né, do edital. O que aconteceu no último ano e meio aí é que, por conta da pandemia, a gente teve uma suspensão da mobilidade internacional como um todo, né? Então, muitas bolsas, muitos editais de vaga, eles foram suspensos, né? De 2020 foram suspensos para 2021 e agora tiveram que ser suspensos novamente. Então, provavelmente a gente vai retomar com essas atividades no início de 2022. Mas, de maneira geral, o fluxo é contínuo. Então, sempre tem o lançamento de editais, porque a pós-graduação, diferentemente da graduação, ela não precisa seguir aquele calendário acadêmico do semestre, né? Porque as atividades, na maioria das vezes, elas são atividades práticas, né? Dificilmente um aluno de pós-graduação vai para o exterior para cursar uma disciplina de pós-graduação. Na maioria das vezes, ele vai desenvolver parte do projeto de pesquisa dele. Então, por conta disso, ele não precisa seguir o semestre acadêmico da instituição, então o fluxo de editais é um fluxo contínuo. E esse período que o aluno fica fora, ele conta do tempo de pós-graduação, congela, que no Brasil ele volta com o tempo que ele tem para terminar? Como que funciona? Esse prazo da dupla titulação, ele fica incluído dentro do prazo do curso de pós-graduação. Então, se você tem 3 anos, por exemplo, como eu disse, eu fico com medo de dar alguma informação errada, mas eu acredito que sejam 12 meses. Então, aí você faria 2 anos na FZEA e 1 ano nessa outra instituição do exterior. Né? O prazo ele não é estendido ou reduzido por conta da dupla titulação. Você só ajusta dentro do seu prazo o que você faz aqui e o que você faz no exterior. Entendi, tem que estar dentro, né? Tem que contemplar o período que você tem de... Contemplar o período, isso mesmo. Perfeito. Estou dando uma procurada aqui para ver se eu acho essa informação para vocês. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Você já pode ir mandando as perguntas que a gente vai lendo conforme for abordando os assuntos. E esse sistema mundo, ele funciona tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Na verdade, esse sistema ele vai ser um sistema mais de consulta mesmo, para vocês verem as oportunidades que estão abertas ou verem as oportunidades que já passaram. Porque muitas vezes o aluno pergunta para a gente, qual é o procedimento para eu me inscrever em determinado edital? Né? Então, como esses editais eles são gerenciados por essa agência central, consultar os editais anteriores geralmente ajuda no sentido de preparar uma documentação com antecedência, ou então na eventualidade de uma instituição exigir um teste de proficiência certificado, como um TOEFL ou IELTS, um Cervantes, alguma coisa assim, vocês já conseguem com antecedência se preparar, se inscrever para esse teste, porque geralmente os testes de proficiência eles demoram
para o resultado oficial, né, para o certificado ou para o diploma sair, né? Então, os editais, eles abrem com um prazo de inscrição relativamente curto, então é bom fazer essa consulta. Por exemplo, eu tenho interesse em ir para a Espanha, deixa eu verificar quais editais já aconteceram, o que foi solicitado, com qual prazo eu tinha para inscrição, porque apesar de não serem editais fixos, a tendência é que eles aconteçam mais ou menos no mesmo período e que solicitem mais ou menos os mesmos documentos. Entendi. E aí, bom, caso não tenha outra pergunta, eu vou prosseguir aqui, Paola. Então, o que acontece, né? Voltando lá na questão do intercâmbio regular, quando o estudante ele faz a atividade dele, ele retorna, ele precisa apresentar os comprovantes dessa atividade que ele realizou. E aí, esse intercâmbio, ele pode ou não constar na ficha do aluno. Essa opção o aluno faz junto com o orientador, mas a nossa recomendação é que sempre conste na ficha do aluno, porque muitas vezes é um diferencial no currículo, né, o estudante que tem uma experiência internacional durante a pós-graduação. Com certeza. Temos outras perguntas aqui. Tem algum edital próprio da FZEA para intercâmbio com bolsa? Não. Nós só temos editais próprios para bolsa no nível de graduação. No nível de pós-graduação, nós não temos editais próprios. Mas o que acontece é que, além dos editais da Alcane em si, nós temos alguns outros editais que permitem ao aluno concorrer para uma bolsa de pós-graduação, seja no nível de mestrado ou doutorado, e ele pode apresentar um plano para executar parte do projeto no exterior. Então, muitas vezes, alguns editais de outras agências, por exemplo, da Cultura e Extensão ou da pesquisa, vinculados à universidade, fornecem bolsas de nível de pós-graduação, e essas bolsas, elas podem, muitas vezes, os estudantes podem, muitas vezes, solicitar que parte dessa pesquisa seja realizada no exterior. Entendi. E onde que a gente encontra essas informações, assim? Elas no site da FZEA? Isso. Os editais, eles são sempre divulgados nos sites oficiais e a gente também faz a divulgação na lista de e-mails. Então, aquela lista que vai para todos os estudantes de pós-graduação, né? Então, a gente faz a divulgação de acordo com o público. Então, sempre que tiver um edital de pós-graduação, seja um edital de vaga ou um edital de bolsa, a gente faz a divulgação. Tem uma outra pergunta aqui. Os estudantes de pós-graduação conseguem fazer o TOEFL com desconto? Existe algum desconto para estudante? Desconto não existe, a não ser que a instituição aplicadora do TOEFL tenha algum plano, algum programa de desconto para estudante. É um programa próprio, não existe parceria com a universidade para o desconto. Mas o que existem são editais para o exame de proficiência, né? Esses editais, eles costumam ter um número de vagas bem reduzido, mas eles também não abrem com tanta frequência, mas eles existem. Então, sempre que a gente divulga, a orientação é que recebeu o e-mail, já corre lá no sistema para fazer a inscrição, porque o número de vagas realmente é pequeno. Mas a gente, nas últimas edições, conseguiu uma boa quantidade de estudantes da FZEA fazendo esse exame. Aí, antes da pandemia, o que acontecia, o exame ele era presencial na USP, em São Paulo,
né? Então, o estudante precisava agendar um dia para ir até lá. Com a pandemia, os certificadores, eles criaram as versões online dos testes, então você precisa fazer toda uma verificação no ambiente, tem uma pessoa que te acompanha remotamente ao longo do teste, mas a gente ainda não teve lançamento de edital nessa modalidade. Então, pode ser que o próximo edital inclua essa modalidade ou pode ser que ele seja lançado somente quando o teste presencial retornar. Entendi. E tem uma ideia de quando pode acontecer esse próximo edital ou não? Não, infelizmente não. Essas vagas, elas são negociadas diretamente com a Alcane e aí eles divulgam ao mesmo momento para toda a universidade. Então, por isso que eu falo que a concorrência é alta, precisa correr para fazer a inscrição. A gente tem outra pergunta aqui. No caso da dupla titulação, o financiamento funciona por meio de editais, assim como os intercâmbios regulares? Geralmente, as bolsas, elas acontecem por um período inferior ao período da dupla titulação. E aí o que acontece é que alguns editais permitem a solicitação da prorrogação da bolsa. Isso vai depender da agência que está fornecendo a bolsa, permitir essa prorrogação ou não. E aí, para o caso em que permite a prorrogação, o aluno solicita, justifica que é um programa de dupla titulação. E para os casos que não permite a prorrogação, eles geralmente permitem a prorrogação da mobilidade. Então, vamos supor que você recebeu 6 meses de bolsa e que você precise ficar outros 6 meses lá para concluir o seu período no exterior. Esse financiamento dos outros 6 meses, ele geralmente vem de recursos próprios. Então, o aluno precisaria ou buscar uma outra fonte de financiamento, ou então utilizar recursos próprios para concluir o período no exterior. Entendi. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. O pessoal pode ir mandando, a gente vai respondendo. Se quiser tocar o bar. E aí também eu vou passar rapidinho para falar em relação da outra via, né? De quando alguém está vindo para cá. Porque muitas vezes a gente pensa sempre no nosso aluno indo, mas o que acontece é que quando esse aluno vai, ele faz contatos, ele divulga a instituição, ele fala da FZEA, e isso pode ser interessante para algum estudante de lá possa vir para cá para fazer essa rede de pessoas e de pesquisa. Então, essa mobilidade incoming, ela também existe. E vocês podem ser embaixadores da FZE, divulgar os programas de biociência, de zootecnia, os outros programas da faculdade, para atrair pessoas para fazer parte, né, da pesquisa de pós-graduação aqui também. Então, essa mobilidade, tanto o aluno sair daqui quanto a gente receber também, ela existe, né? E tudo A professora Cris, ela perguntou se existe algum período mínimo de intercâmbio. Professora Cris, não temos um período mínimo para a mobilidade de pós-graduação, mas por conta dos registros, né, a gente chama uma mobilidade de curta duração. Então, a recomendação é que se fique pelo menos 3 meses, considerando um período ideal de 6 meses no exterior fora da dupla titulação. E se o aluno quiser fazer mais de um intercâmbio, existe a possibilidade ou não? Existe essa possibilidade, uma excelente pergunta. Existe sim essa possibilidade, ele pode fazer mais de uma mobilidade para locais diferentes. O que vai acontecer é o seguinte, um aluno que foi financiado por uma agência de fomento, ele precisa se atentar para as normas dessa bolsa que ele está recebendo,
Porque muitas vezes quando uma agência concede uma bolsa para o estudante ir para o exterior, o intuito, né, por trás dessa bolsa é que o estudante retorne e seja um agente multiplicador entre os estudantes que não puderam ir para o exterior, que não tiveram essa oportunidade. Então, principalmente quando se utiliza recursos federais, como, por exemplo, a CAPES, existe um prazo mínimo que você precisa permanecer no Brasil antes de você retornar para o exterior, depois de receber um auxílio. Né? Então, isso é importante que o estudante verifique quais são as regras da bolsa que ele está recebendo, para que ele tenha esse intervalo entre uma mobilidade e outra, ele fique o período necessário, ou caso essa mobilidade seja no final do curso do programa de pós-graduação, ele precisa permanecer no Brasil por um determinado tempo. Mas também existem os casos em que você pode justificar, e aí você explica qual a necessidade de você ir novamente para o exterior, ou então o aluno encerrou o curso, concluiu, obteve o título e recebeu uma proposta de emprego. Então, essas justificativas, elas são geralmente bem vistas, assim, porque é uma oportunidade para o estudante. Então, as agências costumam analisá-las, não costumam negar de cara, né? Elas costumam analisar e aí vai de caso para caso se eles autorizam ou não. Eu mesmo tenho umas dúvidas, assim, acho que nem muito em relação às oportunidades, mas o que a gente precisa cumprir aqui dentro antes de conseguir sair. Por exemplo, precisa ter qualificado antes, quanto tempo precisa estar da defesa, você tem muito mexendo com o doutorado, você tem alguma ideia sobre isso? Então, na verdade, isso eu não tenho essa resposta para você, porque como que funciona, agora falando uma parte mais administrativa, né? Como é que funciona o intercâmbio, o registro do intercâmbio? Uma vez que o estudante define que ele vai fazer um programa de intercâmbio, que ele tem uma instituição de interesse, ele solicitou a carta de aceite, fez todo aquele processo inicial, ele me apresenta a documentação, a gente registra esse intercâmbio na Comissão de Relações Internacionais e a gente também registra na Comissão de Pós-Graduação. Então, esses critérios e esses requisitos, eles são todos verificados lá na pós-graduação. Eu acredito que não haja nenhum impeditivo para realizar o intercâmbio, desde que essa atividade não interfira em alguma outra que já tenha data. Por exemplo, você vai estar no exterior no período que você tinha que qualificar. Então, você não pode ter esse conflito de atividades. Mas eu acredito que não haja nenhuma regra mais restritiva em relação a isso. Ou pelo menos até o momento a gente não teve nenhuma negativa da pós-graduação quando a gente solicitou um intercâmbio. Perfeito. O que aconteceu há pouco tempo, que eu sou da comissão, né, de representante discente, é que realmente essas observações elas passam em comissão, e tem casos, pessoas que às vezes precisam estender prazo de qualificação para não ficar naquele período. Então existe essa conversa, né, não é uma coisa que é necessária, dependendo tá dando um retorno muito alto, né? Mas dependendo do que o aluno precisa, né, acho que consegue conversar, assim, dependendo, né, por uma justificativa plausível e cabível. Eu acho que funciona, assim. Sim. Tá, a gente não tem nenhuma pergunta ainda. O que a gente tem também, Paola, a gente tem um evento que a gente faz todo ano, né? Aí depende da quantidade de estudantes que foram para o exterior e que retornaram, então vai variar um pouco se vai ser uma vez por ano ou 2 vezes por ano.
É um evento que se chama Integração Internacional, que a gente faz na FZEA, né? Ele não aconteceu em 2020 nem em 2021 por conta da pandemia, mas ele vinha ocorrendo anualmente, que é um evento para apresentar as suas experiências no exterior para os outros estudantes. Né? Então, Interessante. vamos supor, você foi para algum país e aí você aprendeu não só em relação à sua pesquisa, em relação ao seu projeto, mas você também conheceu a cultura, você conheceu os costumes e o funcionamento da instituição, que muitas vezes funciona de maneira diferente da nossa. Então, esse evento, ele acontece para que os estudantes possam passar um pouco a experiência, transmitir como foi, e também gerar o interesse em outros estudantes que estavam na dúvida, ou que não sabia exatamente para onde ir, se valia a pena fazer um intercâmbio ou não. Então, isso é um ponto que a gente traz para mostrar, né, para aquele aluno que às vezes está no início do curso, que tem interesse, mas não sabe exatamente como funciona. Então, é uma conversa de aluno para aluno que acaba gerando mais resultados do que uma conversa entre um professor desconhecido do exterior que você ainda não sabe como que vai gerenciar as atividades. Então, o aluno ele já traz uma experiência, ele traz o que ele passou ali, ele fala como é que foi. Isso ajuda, né, na parte do acolhimento também. O que eu faço quando eu chego no exterior? Então, tem essa troca de experiências também que a gente pretende retornar assim que as atividades presenciais estiverem mais normalizadas. Isso é muito interessante também, que às vezes tem essas oportunidades de financiamento externo, né? Por exemplo, a universidade financia a bolsa do aluno aqui dentro. Eu não sei se tem uma forma da gente descobrir isso, por exemplo, convênios já mais formados. As universidades que oferecem bolsas, não sei como isso funciona. Nós tínhamos há alguns anos alguns convênios, principalmente com empresas com instituições alemãs e americanas, que tinham esse sistema, né? Então, assim, eles abriam um processo de seleção lá, o nosso aluno, ele participava, e aí, se ele ficasse bem classificado dentro do número de bolsas disponíveis, ele recebia essa bolsa. Mas, infelizmente, esses convênios, eles se encerraram, a gente não teve a renovação dessas cooperações, né? Porque o fluxo de pessoas daqui para lá era muito maior do que de lá para cá. Então, as instituições não conseguiram suportar esse tipo de financiamento. Mas já tivemos essa oportunidade, sim. Esperamos que em breve a gente tenha novamente. Interessante. Então, se o aluno quiser, assim, ele tem a oportunidade de bolsa, ele precisa firmar um convênio para conseguir ir, se não for o caso de financiamento daqui, né, do Brasil. Isso. Daí a gente faz toda a documentação, né, entre a faculdade e essa instituição ou essa empresa, porque é bom dizer que empresas também podem receber estudantes, né? Muitas vezes, se algum estudante precisa realizar uma parte prática num equipamento em escala industrial, as empresas elas também podem receber. Muitas empresas têm a área de P&D muito avançadas. Então, nós também temos estudantes que vão realizar pesquisa em empresas, isso é bem comum. E as empresas, sim, são as que mais oferecem bolsa para esse tipo de atividade. Então, aí a gente faria um convênio, né, entre a faculdade e essa faculdade ou essa empresa para o estudante receber a bolsa. Mas aí esse pagamento ele fica a cargo da instituição que está fornecendo a bolsa, né? Então, geralmente, eles vão ter
alguns requisitos de que o estudante tenha uma conta corrente específica, se pode ser no Brasil ou se tem que ser lá naquele país para onde ele está indo. Então, vai depender aí dos requisitos da instituição que está pagando a bolsa. Entendi. Perfeito. E também, Paola, aproveitar aqui a live e deixar registrado que agora a Comissão de Relações Internacionais, a gente tem um canal de atendimento pelo WhatsApp, Muito né? legal. Então, assim, facilita bastante para quem tem dúvidas pequenas ou que quer alguma informação rápida. É o nosso número de telefone fixo, 19 3565 6752. E vocês podem enviar suas dúvidas, né? Hoje em dia o WhatsApp acabou se tornando um canal mais rápido de comunicação. Facilita muito mais, né? Porque dúvidas Sim. pontuais é muito mais fácil de ser intermediado. A gente está chegando a... Não pode falar. A gente está chegando a... 50 minutos, mais ou menos. E aí logo ela acaba. Se tiver mais alguma coisa que você quer compartilhar, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, a gente já pode ir no final. Eu acho que assim, a parte mais geral que eu podia passar aqui para vocês sem um PowerPoint para me acompanhar aqui, eu acho que era isso. Mas vocês fiquem à vontade para me enviar perguntas por e-mail, pelo WhatsApp, como acharem melhor. Por enquanto o telefone fixo não está funcionando, a gente ainda está em trabalho remoto, mas em breve a gente retoma também essas atividades presenciais. E se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. Um ponto importante para falar é que quem tem interesse, principalmente na dupla titulação, que já se adiante, procure verificar, entre em contato com o secretário do programa de pós-graduação, porque a Comissão de Relações Internacionais, ela dá um suporte, principalmente por conta dos outros idiomas envolvidos, né? Então, a gente dá esse suporte na comunicação, intermedia essas conversas, né? Mas isso tudo tem que ser registrado lá na pós-graduação e tem que passar lá no conselho de pós-graduação. Então, é sempre bom que o aluno que tem interesse, que minimamente pense em fazer isso, né? Que já procure as informações, que já busque opções de instituições, onde vocês têm contato, onde o orientador de vocês tem contato, para que vocês tenham tempo para conseguir preparar toda a parte burocrática, toda a documentação e fazer a viagem. Legal, porque as pessoas que não têm, não é um bolso de papéis, porque já tem aquela ida garantida, né, que é aquele BEP ali dentro da sua bolsa. Às vezes desconhece as oportunidades, né? Não é que não dá, mas tem alguma coisa que a gente não conhece. Então, acho que é legal procurar mesmo, saber essa oportunidade. A Carol mandou aqui pra gente o número que a Kate mandou. Obrigada, Carol. E o e-mail da sessão tá lá no flyer de divulgação. Isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer, eu acho que é importante, assim, conseguir procurar todas as oportunidades que a gente tem, né? E caso alguém tenha interesse em realizar um intercâmbio
ou já esteja preparando tudo. Infelizmente, a gente ainda está num período de pandemia, né? A situação sanitária tem evoluído bem, tem melhorado. Alguns países, né, voltaram a abrir as fronteiras para o Brasil, então aquela restrição que a gente tinha para viajar já não tem mais, desde que esteja vacinado, que cumpra alguns requisitos como teste negativo, ou a quarentena. Mas enquanto a gente estiver nesse período de pandemia, independente se o aluno tem uma bolsa ou não, ele precisa solicitar uma autorização da FZEA para fazer a viagem para o exterior. Então, isso também está no nosso site. São basicamente os mesmos documentos que ele precisaria apresentar para o registro de intercâmbio, mas ele precisa fazer isso com antecedência, incluindo agora a necessidade de comprovar a vacinação. Então, é importante saber que nesse momento a universidade permite que o estudante saia para um intercâmbio, desde que ele esteja com o esquema de vacina contra a Covid completo já. Perfeito. Muito obrigada, Kate. Essa informação é muito importante. E tem mais ou menos um prazo, quanto tempo antes ele precisa fazer essa requisição? 30 dias antes do início da mobilidade. No mínimo 30 Então, dias antes. Isso. Então, depois que você já tiver o prazo determinado, um mês antes precisa apresentar a documentação. Daí essa documentação ela é analisada pela pós-graduação e também pela direção da FZEA, justamente por conta dessa situação de pandemia, né? Assim que tudo retornar ao normal, é somente a pós-graduação que faz a análise. Perfeito. Muito obrigada, Kate. Queria agradecer de novo aí você ter aceitado conversar com a gente, esclarecer essas dúvidas, até apresentar algumas informações que eu, por exemplo, não conhecia. Então, em nome do programa de Biociências, da Tecnia, eu agradeço o tempo que você disponibilizou para a gente. E é isso. Espero que a gente tenha recebido mais dúvidas. Eu que agradeço o convite novamente. Eu estou aqui à disposição. Espero que a próxima edição seja presencial e a gente possa se ver, né? É verdade. Isso é o Se segundo ver ano. não só com os olhos. É verdade. Segundo ano Não só digitalmente. online. E aí eu fico à disposição. O que vocês precisarem, podem falar comigo. Tá. Muito obrigada, viu? Então a gente vai finalizando por aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem, quarta-feira, teremos nossa próxima live. Tchau, tchau.